Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então, hoje para a nossa aula, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Ah, ok. Beleza. Beleza, João. Deixa eu aqui dividir. Aqui. Acho que deve estar aparecendo aí a tela para vocês. Já, já. Tudo bem. Então, vamos seguir. O que nós vamos... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Ué, o que é? Espera aí que tá com algum problema técnico. Ué, tava usando até agora? Agora foi. Atraso de... Nossa, não sei o que tá acontecendo. Acho que sei. A ponta da caneta que foi. Bom, o que nós vamos falar hoje aí? A ideia hoje é a gente falar sobre gestão comercial, ok? E gestão comercial e... Opa, aqui agora sim. E prospecção de negócio. E por que isso é importante, né? Por que isso vai ser importante aqui para o nosso contexto? Quando a gente começar a falar desses assuntos aí, a gente precisa estar bem tranquilo com relação a isso, tá? Não sei por que minha caneta aqui não está indo, depois eu vejo. Vamos seguir com o mouse. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar hoje, né, desses assuntos aqui, gestão comercial e prospecção de negócio. Então, vamos andar para a gente seguir aí e ver o que é esse, o que é isso que nós estamos aí propondo falar hoje. Vamos lá, aqui. Bom, então vamos falar um pouco da gestão, né, a gestão comercial. O que vem a ser isso, né? Então, basicamente a gestão comercial, ela tem como base tem como finalidade dentro de uma empresa, ela basicamente ela tem como finalidade conduzir uma equipe, né? Ou uma carteira de clientes. Então, uma empresa, ela tem, né, um conjunto lá de clientes, ela chama, esse coletivo de clientes, ela chama de carteira de clientes, ok? E o que ela vai fazer isso, né? Então, ela precisa conduzir uma equipe que pode, né, também proporcionar, conseguir atingir aqueles objetivos que foram definidos, tá bom? E que objetivos são esses? Bom, o gerente comercial, a gerência comercial vai se focar especificamente nas metas definidas de vendas, ok? Então, são as metas de venda que o gerente comercial vai se atentar para elas, beleza? Bom, esse profissional, né? Então, deixa eu marcar aqui. Esse profissional não é apenas um vendedor, e sim agora um vendedor com capacidade de gerenciar uma equipe de vendas. Então, perceba que é muito comum a gente confundir, é muito comum as pessoas confundirem, né? Que o gestor comercial, ele é um vendedor. Na verdade, ele não é um vendedor, tá?
O fato, até concordo que a ideia, né, do, de um cargo de gerência comercial, ela muito provavelmente ela foi criada, quando ela foi imaginada, né, era a necessidade de ter um gerente, né, de ter um gerente com capacidade administrativa. E aí, no primeiro momento, se pensou, por que não um vendedor, né? De fato, quando a gente olha, a gente vê que existem características muito próximas essas duas figuras, tá ok? Mas tem que estar muito bem claro que o gerente ele vai ter uma característica administrativa, né? Já o, o vendedor ele não tem essa característica administrativa, tá ok? Ele não tem isso. Ele vai ter, o vendedor é simplesmente, ele é um vendedor. Agora, o gerente, ele vai ser um vendedor especializado. Ele tem uma visão gerencial do negócio, tá bom? É uma visão um pouco mais ampla. Opa, subi demais. E aí, nessa atividade, existem alguns dilemas, né, da gerência comercial, tá ok? E que dilemas são eles? É muito comum ouvirmos, né, que é mais ou menos aquilo que eu estava falando, que um bom vendedor será um bom gerente comercial. Será? Será que todo bom vendedor vai ser um bom gerente comercial? Isso nem sempre é verdade, tá bom? Pois temos como hábito errado associar a capacidade desse vendedor tornando ele um gerente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o cara ele é um bom vendedor, tá? Ele vende muito bem e aí você acaba administrativamente você acaba promovendo esse vendedor a gerente. Tá? Qual foi a tomada de decisão com base em que você tomou essa decisão que por ele ser um bom vendedor, ele será um bom gerente? Certo? Tem que ter uma razão do porquê. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre isso que eu estou afirmando, ou o que alguém pode dizer que um vendedor ele vai ser um bom gerente, essa afirmação ela nem sempre é verdadeira. Porque como nós vimos, o gerente ele tem uma característica gerencial. Ele é operacional, ele não é operacional, ele é do estratégico, certo? Ele tem como finalidade entender o que os clientes querem, como os clientes querem, tá? Então, ele é o responsável por acomodar, ajustar o produto o mais próximo possível do que o cliente quer. E também, além de ele gerenciar esses clientes, né? Ou seja, manter essa carteira de cliente e buscar aumentar essa carteira de cliente, ele tem ainda que gerenciar sua equipe. Então, isso não é uma preocupação dos vendedores. Não é uma preocupação do vendedor aumentar a carteira do cliente, a carteira de clientes da empresa. A preocupação do vendedor a partir do momento que ele atendeu o cliente, ele realizar a venda, tá? É, dar, apresentar o produto da melhor forma possível para que o cliente possa tomar uma decisão de comprar esse produto. E quando o cliente não compra, ele precisa ver o que está errado ou o que não motivou a compra do cliente. Se foi alguma coisa que ele deixou de falar, tá ok? Ou se ele falou alguma coisa errada. E o vendedor também não está preocupado em montar uma equipe ou gerenciar essa equipe. Então perceba que pode ser que um bom vendedor ele seja um bom gerente, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque o gerente ele é um recurso que ele precisa ter outras habilidades além de só saber vender, tá? Então, ser um bom vendedor, né? Aí aqui é a segunda parte, né? Ser um bom vendedor traz credenciais, né?
para possivelmente ser um gestor comercial, tá? Então, se você encontrar nesse vendedor características que aproximam ele de um gerente comercial, opa, então ótimo, você tem aí uma pessoa importante que você tem que investir nela, né? Não que você não deva investir no vendedor, mas pense, se você pega um bom vendedor e coloca ele como gerente, e se ele não tem as características de um gerente comercial, o que, que vai acontecer? Você vai perder um bom gerente, você vai perder um bom vendedor, vai ter um mau gerente comercial e, consequentemente, você vai mandar embora, né, esse gerente comercial porque ele não desempenhou as atividades como deveria. E aí, na verdade, você perdeu duas coisas. Você perdeu um bom vendedor e você perdeu o seu tempo, o tempo da empresa, colocando um gerente comercial que não resolveu o problema. E pior ainda, você mandou embora o cara. Então você teve um prejuízo duplo. Então, muitas vezes, um administrador ele tem que ponderar. Por mais que o vendedor ele queira ter uma prospecção, ele queira ter uma melhor visibilidade dentro da empresa, ele é muito melhor vendedor do que um gestor, do que um gerente. E aí, como é que você faz, então, para reter esse talento? Se esse vendedor ele é muito bom e ele deseja ser gerente, mas você não quer, porque você sabe que ele não tem essas características, como é que você faz para reter esse vendedor se ele é bom mesmo? Bom, aí você vai ter que pagar um salário diferenciado para ele, dar uma comissão diferenciada, aí é uma outra estratégia que você vai ter que desenvolver para poder reter esse talento, tá? A gente vai falar disso um pouco mais de qualidade com relação à gestão de pessoas, mas o fato é que você tem esse dilema, né? O cara é bom numa atividade, ele quer evoluir hierarquicamente dentro da empresa, só que ele não tem essas características. E aí administrador, você tem que falar para ele de forma clara e objetiva: olha, você é muito bom aqui, só que você não tem as características necessárias para ocupar essa outra atividade, tá? Então, são essas competências, né, que são desejadas para o perfil, né? O cara não tem essas competências agora, mas ele pode adquirir com o tempo, Flávio? Sim, ele pode, tá? Então, de repente, se ele quer ser gerente agora, você pode virar e falar para ele: você é um muito bom gerente, mas você, o vendedor, você não tem essas características. Eu vou segurar essa vaga nos próximos 6 meses e você tenta desenvolver essas características. E aí, se a pessoa realmente estiver interessada, ela vai buscar um treinamento, né? Alguma coisa que ele possa trazer as características que são desejadas nesse perfil. E essa questão da característica desejada no perfil é muito importante, que a gente falou isso lá do mindset. Lembra do mindset? Quando a gente falou do mindset anterior? Então, o mindset, ele é aqui, ele está aqui, ó. É as características que eu desejo de uma pessoa. Então, é uma pessoa proativa, é uma pessoa com característica X, Y, B. Então, isso daqui está desenhado lá no mindset. Então, perceba que aquele mindset, quando uma empresa vai contratar uma pessoa e ela pede para o RH, ela está passando o perfil, ela está passando o mindset que ela deseja, né? E aí, o que vale para nós também que estamos do outro lado da ponta? A gente precisa entender quais são os mindset que essa empresa está buscando, né? Então, a partir do momento que eu entendo o que ela está buscando, eu vou me qualificar. Percebeu como é importante saber, mesmo que a gente não seja diretor ou gerente de uma empresa? Pelo menos agora eu sei o que os caras querem, né? E aí tem uma questão, né? Se esse vendedor ele é muito bom, mas eu tenho essas questões de dilema, existe um outro problema: buscar um recurso dentro da empresa ou fora da empresa, né? Então eu estou buscando um novo gerente e eu tenho ali uma equipe. Então, qual é a vantagem de eu pegar um componente dessa equipe e dar um up no plano, na carreira dele, né? No plano de carreira dele dentro da empresa, ou
Eu não olho para dentro da empresa e busco fora, busco no mercado. Então a gente vai ver que existem vantagens e desvantagens em ambos os casos, né? Então, basicamente, quando a gente precisa contratar um novo recurso, né, com um perfil de gerente comercial, por exemplo, qual é o melhor caminho, né? Promover um recurso que já está dentro da organização ou buscar fora, né? Ou seja, contratar um recurso fora, beleza? Então, contratar uma nova pessoa. Porque esse é um grande problema, né? Talvez, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas às vezes você está na empresa e alguém vira e fala, poxa, tanta gente aqui dentro foram lá e buscaram um cara lá fora, né? Às vezes acontece isso, mas a gente precisa entender o que está por trás dessa decisão, tá? E aí, aqui, ó, em ambos os casos, tem várias vantagens e respectivas desvantagens entre você nomear um recurso interno para um cargo de gerência, né? E também contratar uma pessoa fora, nova para a empresa, ok? Então, vamos tentar apontar, na verdade, é muito mais complexo que isso, tá? Mas a gente aqui pode apontar alguns pontos, alguns itens que podem motivar entre uma escolha e outra. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar no recurso interno, né? O recurso interno é mais barato, porque ele está ali, entendeu? Então, teoricamente, eu não tenho que pagar por um curso, por um curso não, por um processo de RH de contratação. Então, é barato porque está ali, certo? Quando queremos trazer um novo recurso, a remuneração é um atrativo, né? Então, perceba, como aquele cara já está ali dentro, eu, teoricamente, vou dar um up na carreira dele e vou dar um up do ponto de vista financeiro, beleza? Só que quando eu vou buscar uma pessoa fora, eu vou ter que dar um atrativo para ela. E esse atrativo, muitas vezes, ele tem a ver com o salário, certo? Então, perceba que quando eu vou buscar fora da empresa, eu vou ter que pagar mais por isso, tá? Porque para o cara vir, eu vou ter que bancar uma diferença. Então, se ele está ganhando numa outra empresa já, sei lá, R$ 2.000, para mim tirar ele de lá, eu tenho que pagar pelo menos um pouco mais, certo? O recurso interno, ele já está alinhado, né, com as diretrizes da organização, ou seja, ele já sabe como é que a empresa trabalha, ele já sabe como é que funciona a empresa, como é que a empresa trabalha, quais são os problemas, quais são as soluções, né? Porque ele já é parte desse processo, beleza? Então percebo que isso é uma vantagem, né? Bom, um recurso externo, aí a vantagem, né, de você trazer um recurso externo é que ele pode agregar uma nova ideia, um novo conceito, uma nova forma de enxergar aquilo, né? Ou seja, uma nova cultura e visão de processos nessa nova área. A pessoa que está ali dentro, ela está, vamos dizer assim, ela está condicionada àquela caixa, né? Àqueles problemas. Então, pode ser que ela não consiga, ela não tenha a visibilidade de enxergar uma nova forma de se fazer, um novo processo. Já uma pessoa de fora, ela traz uma bagagem de know-how com ela. E, inclusive, esse é um dos grandes fatores que as empresas contratam gerentes comerciais, tá? Por quê? Porque como o gerente comercial ele é um cara responsável por manter clientes, esse cara ele costuma ter, né, uma cópia de todos os clientes que ele fez prospecção para a empresa. Então, muitas vezes, quando você está contratando um gerente comercial, você está de olho não na competência dele, mas você está de olho no espólio que ele vai trazer, né? Nessa carteira de cliente que ele vai trazer com ele. Porque muitas vezes você não vai pegar um gerente de uma mineradora e vai chamar o cara que está acostumado com o ramo de mineradora e trazer ele para vender pão, para ser o gerente comercial de uma grande rede de padarias. São coisas distintas. Você vai trazer um cara que sabe do negócio, certo? E, consequentemente, ele vai trazer essa carteira de cliente, ele vai trazer uma nova visão.
tá? Então, muitas vezes o que motiva trazer também um recurso de fora é isso. Olha, o cara sabe fazer uma coisa que nós estamos tentando implementar aqui já faz um tempo e a gente não consegue. Então, vamos chamar esse cara, vamos contratar ele, ele vai chegar aqui, ele vai readequar todos os processos e, consequentemente, ele vai dar para a gente uma vantagem comercial, tá? Assim como pode ser também os clientes que ele conhece, beleza? Muito bem. Então, ó, uma estratégia interessante é trazer para a equipe pessoas que consomem produtos e serviços. Como assim consomem produtos e serviços, Flávio? Existe também um conceito que como é que o cara vai falar do seu produto se ele não consome o seu produto? Se ele não é usuário do seu produto, do seu serviço, tá? Então perceba que é algo muito lógico que isso não tem nada a ver, né? Não tem muito a ver, mas as empresas acabam preocupadas com esse cenário, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que você está trazendo um gerente comercial para fazer a prospecção de mercado de clientes de uma empresa de refrigerante, mas o cara não toma refrigerante, né? O cara não toma refrigerante, o cara nunca bebe, o cara não, ele não bebe refrigerante. Então, como é que ele pode falar do seu produto, né, para o cliente que está querendo consumir? Então, vamos pegar um exemplo aqui, aonde que entra essa questão bem interessante. Sabe essas festas temáticas, né? Aí Itapetininga, aqui em Sorocaba também tem, agora não teve por causa da pandemia, vamos torcer para o ano que vem voltar. Mas o fato é que essas festas, elas fecham um acordo comercial para ter exclusividade de um determinado produto. Então, por exemplo, uma marca de cerveja, uma marca de refrigerante, por exemplo. E aí você leva lá o gerente comercial para apresentar um novo produto que não é conhecido ainda num determinado ambiente. Como é que ele vai falar bem do seu produto se ele ainda não, se ele nem toma, nem conhece, não usa o seu serviço? Então, é um outro dilema que às vezes isso é interessante, tá? Ponderar também. Às vezes, muitas decisões são tomadas por conta disso. Tá ok? Bom, e com relação ao alinhamento de equipe com as metas de venda, né? Isso aqui é uma questão muito importante do gerente comercial. Então, mostrar à equipe que as metas colocadas, né, elas são tangíveis. Então, você tem que mostrar para a sua equipe que as metas, elas são possíveis de serem alcançadas. Elas não são metas inatingíveis, ok? Elas são possíveis com planejamento, com assessoramento, com acompanhamento, elas são possíveis, tá? Mas você tem que mostrar, você tem que apresentar, deixar claro isso para sua equipe, né? Uma das formas que você pode apresentar essas estratégias, existem várias, mas uma delas, por exemplo, é promover as visitas aos clientes, né? Então, levar o vendedor para conhecer o cliente. Então, muitas vezes, dependendo da empresa, tem um cliente que ele atende uma determinada região. Então, você tem aí um vendedor que ele atende uma determinada região. Então, promova, né, desenvolva essa cultura de pelo menos uma ou duas vezes por mês o vendedor ele ir visitar um dos clientes dele, tá? O que isso traz de vantagem? Ele vai conhecer o cliente, ele vai entender quais são as necessidades, como é que o cliente compra, como é que o cliente vende. E, de repente, você observando como é que ele vende, você pode ter um produto mais adequado. Tá? Você pode, inclusive, propor para ele, olha, ao invés de você comprar uma quantidade grande um único dia do mês, por que você não compra quantidades parciais em 2 ou em 3 vezes? E qual é a vantagem disso, Flávio? A vantagem é que a gente cria um negócio chamado turnover na prateleira da empresa. O que é o turnover? Turnover, a gente falou disso também. Só que a gente falou das pessoas, né? Que entram e saem. O turnover, o conceito de turnover pode ser aplicado também dentro de produtos. Ou seja, a minha prateleira, ela está sempre em movimento, né? E o que isso traz de economia? Eu não preciso mais ter estoque.
Existe um conceito de supply chain que a gente faz a produção, ela é orientada à demanda, ela é orientada a consumo. Eu não produzo para ter estoque, eu produzo, saiu da linha de produção, eu já está sendo encaminhada para o cliente final, certo? Então, perceba que isso dá um desdobramento de outras estratégias. Estabelecer contatos, né? Claro, entendeu? Telefonar, mandar mensagem, certo? Outra coisa importante é monitorar os eventos, os indicadores que são responsáveis pelas metas que foram estabelecidas. Então, se eu estabeleci que eu quero vender 1.000 unidades durante o mês, sabendo que o mês tem 30 dias, mas que a semana são 5 dias úteis, então fazendo aqui uma conta de padaria, o mês ele tem em média 4 semanas, certo? O mês tem em média 4 semanas. Então, se a gente pensar que cada semana tem 5 dias, nós temos 20 dias. Então, eu tenho que pegar aquelas 1.000 unidades e dividir por 20, né? Eu pegando essas 1.000 unidades, ok? Eu pegando essas 1.000 unidades e dividindo por 20, eu vou ter que vender em média 50 unidades por dia. Se a gente pensar que o cara vai trabalhar 8 horas, ele tem 8 horas para trabalhar, mas ele nunca trabalha 8 horas, porque primeiro ele tem 1 hora de almoço, então já caiu para 7. Aí tem mais um intervalo que ele vai tomar um café, ele vai no banheiro, aí não sei o que lá, não sei o que lá, ele já perdeu 1 hora e meia, vamos arredondar 2. Então tinha 7, perdeu 2, ficou 5. Então vamos imaginar que efetivamente o cara trabalha 5 horas, né? Se a gente pegar 50 e dividir por 5, nós vamos ter aqui que a cada hora ele tem que vender 10 produtos, né? Se a gente pensar que 1 hora tem 60, se a gente pegar aqui 10 dividido por 60, eu tenho que ser rápido para vender as coisas, tá? Então, eu tenho que acompanhar. Então, esse daí são índices, são indicadores. Então, eu olho, se eu tenho que vender 50 por dia, e eu olhei lá então, teoricamente, na metade do dia, eu tenho que ter vendido 25. Se deu ali meio-dia e eu vendi só 5, pô, eu tô com 20 em atraso. O que está acontecendo, né? O que pode estar acontecendo? Será que as metas que eu estipulei, elas são muito, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora. São muito fortes, são muito expressivas, né? São muito arrojadas, ok? Então, será que eu vou ter que rever alguma coisa? Então, eu preciso estar atento para isso. E para isso, eu preciso criar processo. Então, como é que eu crio um processo? Então, eu posso criar um processo de monitoramento. Como que estão aí? Então, cada vendedor anota ali numa plaquinha, numa lousa que ele vendeu, certo? Quantas ele tem que vender. Então, cada vendedor tem uma lousa lá no escritório. Cada vendedor tem que vender 50 unidades. Aí, conforme eles vão vendendo, eles vão fazendo um risquinho, né? Aí você vai lá e conta. Aí, de repente, se esse vendedor está com um pouco, ele não conseguiu atingir a meta ali dele, o que você vai fazer? Você vai encher o saco dele no sentido de, pô, meu, não, chega lá, senta do lado dele. Você está precisando de ajuda? Você precisa que eu pegue e você precisa que eu ligue para os seus clientes? Você quer que eu mande uma mensagem? Vai lá e ajude ele. Porque a meta não é só dele, a meta é sua também. Porque se ele não atender a meta dele, consequentemente, isso vai impactar na sua meta do departamento, porque você é o gerente, entendeu? Então não adianta você chegar lá, largar o cara com os problemas dele nas costas e esperar ver o que acontece, certo? Então esse é o papel de um gerente, de um gerente comercial. Ele não larga a equipe dele na mão, tá? Opa, vamos aqui. Bom, esse monitoramento ele tem que ser diário. Ele não pode esperar. Você não pode esperar. Se a meta de vender por mês é 1.000 unidades e aí começou o mês, aí lá no dia, hoje é dia 22, você vai ver hoje se você está atingindo a meta. E se você não vendeu nem a metade e já estamos no dia 22, como é que você vai fazer? Você deixou muito tarde
para mexer em algum controle, para mexer em algum procedimento, certo? Você deixou isso muito tarde para ver. Qual a chance de você atingir a meta? Nenhuma, né? E aí não adianta você entregar a responsabilidade para o seu colaborador, porque a falta de planejamento foi sua. Então, muitas empresas, elas têm monitoramento em tempo real, né? Elas veem isso em tempo real. Então, toda vez que o vendedor aperta o botão lá vendido, acende uma luzinha lá, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver algumas reportagens, principalmente acontece isso em datas muito expressivas, né? Final de ano e Dia das Mães. O Dia das Mães, inclusive, é o dia campeão de vendas, que o comércio fatura mais. Se não me engano, a primeira data é o Dia das Mães, a segunda data é o Natal. Essas empresas de e-commerce, não sei se vocês já chegaram a ver em reportagem, que mostra, às vezes, num painel, as vendas que estão acontecendo online. Os caras estão monitorando ali em tempo real as metas de venda. Então, toda vez que acontece uma venda, acende uma luzinha ali e o cara está olhando, né? Tá olhando. E se a meta de venda não está acontecendo como eles preveram, o que eles fazem? Eles injetam cupom de desconto, eles injetam propaganda na televisão, na internet, post, fazem o caramba para você ser incomodado por eles, para que você, opa, peraí, eu preciso comprar, esqueci, não sei o que lá, entendeu? Então essa estratégia, ela tem que ser desenhada o mais próximo possível da realidade para que você possa atingir aquelas metas que foram estabelecidas. Vamos falar um pouco então de prospecção de mercado aqui. O que vem a ser a prospecção de mercado, né? A prospecção de mercado é um processo complexo e trabalhoso, tá? De desenvolver novos negócios, tá? De desenvolver novos negócios. Como assim novos negócios? Bom, você está buscando ofertar o seu produto para um determinado mercado. Então, como é que eu chego no mercado e num ambiente e começo a vender o meu produto? Pense também que quando a gente fala mercado, nós estamos pensando num local, entendeu? Então, vamos imaginar, por exemplo, como é que eu chego em Itapetininga e abro uma nova loja? Será que Itapetininga ela suporta essa loja? Será que as pessoas de Itapetininga estão querendo comprar esse produto que a minha loja está abrindo ali um novo ponto de comércio ali na cidade? Né? Então, pegar um exemplo. Quando o McDonald's chegou aí na Itapetininga, ele não foi à toa. Ele não foi aí, porque, coitado, Itapetininga não tem uma loja do McDonald's. Não, ele já está sondando e está de olho, né, na prospecção ali do ambiente macroeconômico. Assim como em qualquer outra cidade, eu citei Itapetininga, mas Sorocaba é assim, quando uma empresa chega, São Paulo é assim. Então perceba, né? Então, quando a gente fala de mercado, eu estou falando desse tipo de ambiente, tá? Então, a pergunta é a seguinte: como é que eu vou desenvolver os novos negócios dentro de uma cidade? Será que as pessoas ali estão querendo comprar? Será que existe. Será que as pessoas querem comprar esse produto? Nós estamos falando de uma cidade. Agora, você imagine entrar com um produto em um país, né? Que muitas vezes pode ter uma cultura diferenciada, né? Diferenciada, que pode querer tem uma forma diferente de enxergar as coisas. Isso pode ocasionar um fracasso dos seus negócios, tá bom? Então, organize, né? Então, uma boa forma de contornar esse tipo de problema, organize em quais mercados você quer atuar. Então, por exemplo, eu quero atuar no mercado de Itapetininga. Muito bem. Mas quando a gente olha o mercado de Itapetininga, a gente está enxergando de uma visão macro. Será que não é ideal a gente segmentar esse mercado? Então, vamos pensar na segmentação. Então, eu posso ter um cliente adolescente,
um cliente adulto, um cliente masculino ou feminino, ou ambos, né? Eu posso ter um perfil de cliente terceira idade, certo? Então, qual é o perfil do meu cliente? E cada perfil de cliente, ele vai apontar para um determinado nicho de mercado, ou seja, um determinado mercado em que eu vou atuar, certo? Então, eu preciso encontrar o padrão, eu preciso encontrar esse perfil. A gente vai falar nos próximos encontros de um negócio chamado persona. Como criar persona? Criar persona nada mais é do que identificar características que eu desejo nos meus clientes. E a partir do momento que eu defino essas características, eu vou buscar oferecer um produto que atenda a essas características. Tá? Só que essas características também dependem do mercado, ou seja, uma questão econômica, posicionamento, logística, entendeu? Então tem um monte de situações. Estude os seus atuais e futuros clientes. Então, perceba, você hoje tem em vista esse perfil de cliente, mas a pergunta é, esse cliente, ele vai ser fiel, ele vai ter uma fidelidade com você até quando? Né? Será que você não precisa pensar também na questão de desenvolver uma estratégia para entrar novos clientes, para oxigenar essa carteira de clientes que você tem? Inclusive, pensar em atuar em segmentos diferentes, tá? Então, perceba que isso pode ser uma estratégia, ok? Procure identificar padrões de consumo. Essa aqui é uma outra coisa muito importante. Padrões de consumo, né? É muito curioso. A gente acha que as pessoas compram tudo igual, mas elas não compram tudo igual, né? Dependendo das pessoas, elas compram em momentos diferentes e por motivações diferentes. A gente vai falar também um pouco mais para frente de uma experiência, inclusive de um supermercado, aonde que o tipo da música que toca, ela pode influenciar no tipo de produto que você vai consumir. E aí entra um outro negócio. Então, o fornecedor daquele produto, ele pode influenciar no tipo de música que o supermercado pode tocar? Então, perceba que existe todo um conceito estratégico por trás disso, tá bom? Mas é importante identificar um padrão de consumo. Seus desejos em curto prazo, médio e longo prazo. Então, quais são os desejos dos clientes, né, do mercado? Qual é o desejo desse mercado a curto prazo, a médio e a longo? Então, a curto prazo, ele precisa disso para resolver um problema entre hoje e até 2 semanas. Então, essa solução que eu vou vender para ele, esse produto, vai resolver durante um espaço de tempo. Médio prazo, bom, só que amanhã ele vai querer algo mais. Então, hoje, eu ensinei ele como é que faz isso. Amanhã, ele quer fazer não só isso, ele quer fazer mais algo. Né? Ele quer algo mais. E a longo prazo? Então, quer ver um exemplo aqui, bem simples, de curto, médio e longo prazo? Pensa numa escola. Pensa numa escola onde ela tem os produtos verticalizados dela, não horizontal, verticalizado. Então ela tem ali berçário, né? Então ela tem os bebês recém-nascidos que estão recém-nascidos, que é exagero, Flávio. Mas tem ali o berçário, que são os pequenininhos, né? E aí, ao invés de eu apenas oferecer serviços de educação infantil a nível de berçário, né? Que acho que deve ter até outro nome, por que eu também não ofereço, a escola não oferece também para o ensino infantil, o Fundamental 1? E por que eu também não ofereço o Fundamental 2? Por que eu não ofereço o ensino médio? Depois, por que eu não ofereço graduação? Então, perceba que pensar a curto prazo é quando eles são bebezinhos, então eles vão crescer. Daqui a pouco eles vão sair do berçário e vão para a pré-escola, né? Aí da pré-escola ele vai para o Fundamental 1. Por que eu, como instituição de ensino, eu já não ofereço também esse produto? Porque eu estou pensando a curto prazo, o que ele precisa aqui no berçário é um lugar para ficar. Basicamente, quando a gente olha o berçário, não é que só isso, mas basicamente um dos objetivos é ter um lugar para a criançada ficar em segurança, né? Porque o pai e a mãe precisam sair trabalhar, uma creche, né?
Depois ele vai para a pré-escola. A pré-escola é onde ele começa a ter os primeiros contatos com o lápis, aprende a pegar o lápis, a escrever. Então, olha, eu estou já pensando a médio, a longo prazo. Então, eu vou oferecendo produtos que vão atendendo ele ao longo do tempo. Tá? Isso é interessante. Perfil e frequência de consumo. Aqui está mais ou menos relacionado com o padrão, só que o padrão aqui ele é algo que tenta entender como as pessoas, de que forma elas consomem. Aqui não. Aqui é a frequência, elas consomem de tanto em tanto tempo, tá? Ter um método, né? Precisa criar um método. Você vai ter que desenvolver um método. Então, com base nessas questões, qual é o método que você pretende desenvolver? Tem que trabalhar, né? Então, uma ideia é organize em uma sequência lógica, passos, tarefas, né, que devem ser seguidos, né? Organizar métodos são importantes para melhorar o resultado. Então, se você não tiver um planejamento, você não vai conseguir elaborar esses passos, tá? Você não vai conseguir avançar nesse contexto, tá? E aí a gente pode ter alguns recursos e ferramentas que podem ajudar nesse processo. Então, use recursos, ferramentas que tornem, né? Que está sobrando ali, que sobrando ali um texto. Deixa eu aproveitar e apagar, corrigir que a gente vai fazendo. Então, que torne você protagonista do processo, né? Que torne você protagonista do processo de prospecção, tá? Existe um conceito chamado esforço 20-80. Eu faço 20 de esforço para conseguir chegar no resultado de 80%, tá? A gente vai falar isso aqui um pouco mais para frente. Exemplo de recurso digital para que você possa organizar esse planejamento. Tem uma aqui, né? Pipe Drive, né? Certo? Mas você pode fazer isso usando uma planilha de cálculo, por exemplo. Entendeu? Um próprio documento do editor de texto, do Word, dá para você fazer isso. Tá? Mas existe uma ferramenta. Essa ferramenta aqui, se não me engano, acho que ela é gratuita até um certo ponto de uso, tá? Eu não me recordo agora exatamente, mas ela é gratuita durante um determinado volume de dados que você vai armazenando e de serviços. Ou ela oferece serviços adicionais, só que aí você tem que pagar, tá? Uma outra coisa importante é que a vendas se tornou um evento social, né? A gente está, a sociedade, ela está muito conectada, tá? Então, vender, né, virou um grande processo social, virou um grande evento sociocultural, tá? Então, sabe aquela coisa de você comprar e ficar ansioso para esperar a mercadoria chegar? Então, venderam isso para a gente comprou direitinho, tá? Então, a venda, ela é um processo. A gente está ficando muito consumista, tá? É um bom momento para construir sua autoridade, produzindo bons conteúdos e fazer novas conexões. Então, sabendo que nós estamos cada dia que passa ficando mais consumistas, é o momento ideal para se desenvolver bons conteúdos, né? Ou seja, eu estabelecer novas conexões com esses clientes por meio das minhas vendas, tá? Aí, ó, eu quero que vocês depois façam um relatório, né? Eu quero que vocês façam um relatório de como é que funciona. Eu quero que vocês façam um manual de como é que funciona essa ferramenta aqui, tá bom? Então pense que vocês vão pegar um documento lá do Word, em branco, e vocês vão fazer como se fosse um passo a passo. Olha, o Pipe Drive, ele funciona assim. Pode colocar print de tela, Flávio? Pode, deve. Vão fazendo um passo a passo de como é que funciona essa ferramenta aqui que ajuda a gente a elaborar alguns planejamentos ali. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Basicamente, então, era isso que eu tinha para falar para vocês aí de administração de negócios, tá? Alguma dúvida do que a gente falou aí? Sem problema, Gabriel.
Fique em paz. Alguma dúvida do que a gente falou aí? Eu não coloquei essa atividade lá no Moodle ainda, vou colocar daqui a pouco, tá? Certinho, então? Sem dúvidas? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui a aula, então, tá bom? A gente se vê às 8 horas lá na sala de empreendedorismo, tá bom? Valeu? Pessoal, muito obrigado, então. Vejo vocês daqui a pouco lá na sala de empreendedorismo, tá? Vou finalizar aqui a aula.